O áudio profissional, eu acredito que tenha sido no curso técnico de eletrônica, né? Provavelmente que tenha sido isso mesmo. De 96 a 99 eu fiz o curso de eletrônica, curso técnico, e a molecada gostava muito de equipamento, de áudio, de receiver, picape da Technics, potência e muito áudio de festa, som de festa. E ali eu me encantava com aqueles equipamentos e acompanhava deles nas festas e na discotecagem da época. Então acredito que o áudio profissional que eu tenha visto foi nesse começo. E eu já consertava também, então eu consertava todos os equipamentos. O que quebrava, eu tinha interesse de mexer com a eletrônica desses equipamentos. Então acredito que áudio profissional, o começo da minha vida com eles foi aí. A fonoaudiologia, a faculdade de fonoaudiologia, o que me levou a fazer, na verdade, é porque eu já trabalhava com aparelhos auditivos. Já tinha um laboratório de concerto em São Paulo e um grande amigo meu de uma certa forma, me encaminhou. Falou, Matheus, você gosta dessa área, você gosta da audição, esse é o futuro. E logo que eu entrei, que eu fui pesquisar, eu me apaixonei pela fonoaudiologia, pela audição, pela anatomia do ouvido, pelas ondas sonoras. E como eu já tinha contato com essa parte da audição no laboratório, e já tinha, na verdade, quase uns 10 anos de experiência nessa época, naturalmente eu fui encaminhado para fonoaudiologia. E assim que eu concluí o curso, né, do bacharel em fono, eu continuei na área com o laboratório e aí já flertando com os fones in-ear na época. O contato com os fones, logo depois do meu curso de fono e o laboratório, começaram a aparecer essa ideia no Brasil. Pessoas já estavam fazendo o fone lá fora e um amigo em comum, dois amigos que também eram amigos entre si, eles começaram a falar para mim sobre isso. E de uma maneira amadora, curiosa, eu comecei a montar alguma coisa nesse sentido. E naturalmente, como eu tinha o laboratório, eu fui procurado por algumas pessoas que tinham interesse em fazer fone. Então eu trabalhei numa empresa de fones de ouvidos profissionais e aí depois de um tempo produzindo esses fones, eu tive a vontade de fazer algo mais e fazer a coisa do meu jeito. Tendo essa vontade, foi aí, na verdade, quando eu conheci o René, que ele tinha uma maneira de falar de fones e até no primeiro dia que ele veio, que a gente se conheceu, ele trouxe um monte de fone. Um fone eu até comprei dele nessa época, tem até hoje, está guardado para a posteridade. E a maneira como ele falava, que ele motivava, as ideias que ele tinha em relação ao áudio, em relação ao que ele precisava num fone, acho que foi o pontapé final não, foi a gota d'água, na verdade. O pontapé inicial da nossa empresa e a gota d'água para eu realmente decidir que a gente queria, que o que eu queria era também o que ele queria, de construir um fone que fosse fiel, que fosse de uma sonoridade fidedigna, que tivesse uma qualidade profissional e que fosse leal ao som. Então, em um determinado momento, aquilo ali foi o começo da Audiodream. Da produção dos fones, é engraçado isso. Hoje que eu já tenho um tempo de estrada, eu consigo perceber que tem coisas que você faz bem e tem coisas que você não faz tão bem. Então, e tem coisas que você gosta e tem coisas que vão ser mais difíceis para você fazer. E naturalmente, essa produção, o concerto, a parte eletrônica da coisa é algo que sempre me motivou. Né? Em toda a minha carreira, em toda a minha vida que eu tive
também atendendo como audiologista ou como gerente de fábrica, de alguma certa forma eu estava próximo de um ferro de solda, do multímetro, dos aparelhos auditivos ou dos fones, da construção deles. Então isso é uma coisa que eu consigo fazer, que eu sei fazer e que eu gosto e que me motiva. Então é algo que eu me identifico bem e que eu gosto demais de fazer, que me completa. Em relação aos fones in-ears, de uma maneira geral, mas principalmente em relação aos músicos, ainda existe uma certa demora de uma maneira geral, principalmente se você for comparar o cenário do exterior, porque muitas vezes o músico ele procura uma quantidade grande de outros recursos e ele vai aprender a tocar e aí às vezes ele faz até uma carreira profissional e depois de muito tempo ele vai pensar na saúde auditiva e na saúde vocal. E isso muitas vezes é por uma falta de instrução mesmo. Se você tivesse sido bem orientado, que você tem que primeiro preservar a tua saúde auditiva, preservar a tua saúde vocal, isolar os teus ouvidos, criar uma atenuação, não concorrer com o volume externo, com o som externo, você faria isso antes de ir para a tua carreira profissional. Porque se você estiver exposto ao ruído durante muito tempo, hoje quase todo mundo sabe disso, você pode se lesionar, você pode lesionar suas células ciliadas, você pode criar um zumbido, uma perda auditiva, e isso na grande maioria das vezes é irreversível, né? Eu nunca, na verdade, em relação a fazer diferente, a ter uma ideia, eu nunca tive muito uma relação de comparação com o que outras empresas fazem. Eu tenho uma ideia, e o René, eu acredito que também tenha uma ideia muito parecida, de focar no produto. Fazer algo que seja realmente profissional, que seja, como eu falei anteriormente, fiel ao som, que tenha nesse fone, no seu estágio completo, qualidades, componentes de primeira qualidade do início ao fim, que exista naquele fone o que tem de melhor, e se ele é um fone profissional, para você colocar na estrada, ele tem que aguentar o rojão, ele tem que ser forte, falando português claro. Ele não pode ser uma coisa muito sensível e delicada que vai te deixar na mão. Então, um fone de boa qualidade, fiel, que represente o som que está sendo direcionado até ele e que ele aguente a estrada do músico.